Olá, eu sou a Mariana Mello, editora multimídia da Rede Tribuna, e eu estou aqui hoje no estúdio Tribuna Online para bater um papo com a Ludmila Guiar, sexóloga, fisioterapeuta e especialista em sexualidade humana. Nós vamos falar sobre sexualidade feminina e empoderamento em um quadro especial que vocês vão poder acompanhar nesse mês de março. E para bater esse papo com a Ludmila Guiar, eu estou acompanhada das minhas colegas, repórteres da Rede, Lohane Martins e Verônica Aguiar. Lud, queria que você começasse se apresentando. Olá, primeiramente, obrigada pela oportunidade. Eu sou Ludmila Guiar, sou fisioterapeuta, formada há 16 anos, um detalhezinho só, né? E atuo atualmente nessa área da sexualidade humana, no conhecimento, né? No autoconhecimento da mulher, na busca e o entendimento do prazer feminino. Conta pra gente, então, qual que é a importância da mulher se autoconhecer, né? Desse autoconhecimento para ela agora, nesses tempos de 2023, onde já não são todos os temas que são mais tabus, como talvez há 10 anos atrás. Sim. Primeiro a gente tem que entender, né, o que seria a palavra autoconhecimento, porque se fala tanto de autoconhecimento e às vezes a gente nem tem noção do que se trata. O que é eu me autoconhecer? Então, quando a gente pensa em sexualidade, muita gente vai só no fator sexo. O ato final, né? E para eu ter sucesso nesse ato final, eu preciso me conhecer. Me conhecer significa autoestima, entender o meu papel para mim mesma, o meu papel para minha família, o meu papel para o meu trabalho, o meu papel na cama, sozinha comigo, com o meu parceiro. Então, a partir do momento que eu consigo entender literalmente quem sou eu na fila do pão, eu consigo me organizar. E buscar também. Bom, aqui não tá legal, o que eu posso fazer? Aqui não tá legal, o que eu posso fazer? E para tudo. Para o trabalho, para o pessoal, para o familiar. Mulheres que são mães, elas acabam se perdendo nessa questão do autoconhecimento, porque muda, né? Vira uma caixinha ali, é só filho. E aí ela acaba esquecendo da mulher, do poder da mulher, de quem ela é na sua essência. Então, é uma importância que é base, assim, é o mesmo tanto que eu preciso entender e me cuidar fisiologicamente, as minhas consultas diárias ou não, frequentes, né? No ginecologista, no cardio, em todos os lugares que a gente vai, cabeleireiro que a gente vai, é entender, né? É me conhecer, literalmente, perceber como é que eu tô, conversar, dialogar, quebrar um pouco alguns paradigmas que a gente mesmo cria pra gente. Por vergonha de falar das nossas vulnerabilidades, né, dos nossos traumas, a gente vai cada vez se encolhendo e recolhendo mais e esquecendo de buscar o que de fato importa, né, no nosso conhecimento enquanto ser. E quais são as consequências de não se buscar esse autoconhecimento enquanto casal? Quando o casal não se conhece e joga isso para debaixo do tapete? Muito importante você usar a palavra casal, porque quando a gente fala em casal, colocam toda a responsabilidade em cima da mulher. Sempre. Então a mulher, ela tem que estar bem disposta, ela tem que estar com a lingerie, ela tem que estar gostosa. Ela não pode estar feita, depilada, cabelo arrumado. Ela jamais pode estar, é o modo de falar, né? Mas assim, uma unha fedendo a alho, poxa. Mas é a realidade da mulher. Sim. Né? Então, assim, foi legal você levantar esse ponto casal, porque quando resolvem-se fazer uma parceria, é parceria. O homem e a mulher. Eu costumo falar muito que o relacionamento, ele começa no primeiro bom dia, né? Então, a partir do momento que eu sei o que me agrada, eu posso cobrar. Então, aí é a primeira importância do meu autoconhecimento. Bom, se eu sei que ele ser grosso comigo me desagrada, gato, olha só, não tá legal. Vamos mudar esse tom de fala comigo? É um respeito que eu estou me dando para mim mesmo, que às vezes o outro não tem nem noção do que uma vírgula que ele falou que me incomodou de tal modo a me chatear. Não, e é isso importante falar, que tem mulheres que não falam, né? Aí vai levando, aí chegar um ponto que às vezes já não tem nem como resgatar aí, talvez essa relação. E aí baseado nessa premissa, vem toda a questão de baixa autoestima, né? Porque é um ciclo. Quando começa do pouquinho e esse pouquinho vai aumentando, daqui a pouco a mulher é literalmente a carne dali da relação, né? E só dos afazeres, aquela que faz a janta, que lava a roupa, cuida do filho, né? Então, ela entender que ela é muito mais do que isso e ela se posicionar como tal, que eu acho que as coisas estão se rompendo um pouco, né? Visto que, infelizmente, é o que eu vou falar aqui agora,
esse avanço da mulher tá fazendo muitos casamentos se romperem. Olha que loucura isso. Verdade. Sim. Né? Ela se posicionar enquanto mulher antes de mãe e antes de esposa, parece que eles não estão sustentando o rolê. Mas Né? Peraí, né? E isso acontece até, dando um exemplo até pessoal, que eu, né, passei por um casamento, sou divorciada, sou solteira há 3 anos, mãe solo e tal. Isso até quando solteira, assim, porque parece que seu padrão vai subindo, suas regras, suas... Não sei como definir. Exigências, isso aí. Então, isso acaba... Como é que fala? Vai cortando, né? Vai... chequezinho, né? Não. E não é nem uma questão de exigência, né? Você está sendo exigente. Não, você só está... É o básico, né? cobrando, entre aspas, né? Se permitindo viver o que você acha que você merece. Sim. Exato. Né? Que é de direito seu, que é de valor seu. E aí as pessoas falam, você é muito exigente. Outra porrada na nossa cabeça. Pera lá, eu não sou exigente, é que eu não mereço isso. Sim. Eu me trato pra caramba, eu invisto pra caramba em mim, eu estudo, eu sou independente, eu tenho essa carga toda de ser uma mãe solo. Blá, blá. Então, no mínimo, eu mereço e eu exijo que você me trate do jeito que eu quero. Sim. Né? E aí... Você vai ficando pra lá, porque é muito exigente. Não tem nada a ver. É o costume daquela mulher submissa, daquela mulher que sempre estava ali em prol de qualquer situação, à mercê de qualquer situação, e que agora essa mulher tá falando, não, peraí, eu não preciso disso. Sim. Né? Eu não mereço isso. Mas quando a Verônica citou casal, é importante sim, porque tem casais que não conversam, né, sobre isso, assim. Talvez, tem muito né? casal que não conversa, não é? Muito, muito. Na geração das nossas mães e pais, era muito assim. É aquela coisa ali, ó, fiquei duro, abre aí, entrei aqui, vamos dormir? Real. E assim, eu não tô falando coisa de científico, não, é coisa de vivência, de conversar com mulheres. Aí, bem, o sexo, ele é cerebral, né? Então, a sua última transa é a que fica na sua memória. Independente se ela for boa ou se ela for ruim. Só que o mal, ele é escandaloso. Então, se ela for ruim, ela vai ficar, né? Ela vai ficar. Porém, se ela for boa, você vai ficar igual aquela cadelinha. Quero mais, que é o que a gente quer. Eu tô aqui pra isso, inclusive, entendeu? Mas, nesses casos, desses sexos falidos, né? Dessas zero prazer, é isso que a mulher fica na cabeça. Sim. Qual é a chance dela querer transar de novo? Aí eles falam assim, mas eu traí porque ela não me dava. Eu não encontrei em casa, fui buscar na rua. Ela só fala que tá com dor de cabeça. Isso daí do que eu fui buscar na rua, que eu não encontrei em casa, gente, isso chega a ser bizarro, né? É muito bizarro. É muito bizarro. E é muito arcaico. Sim. É muito arcaico. A gente tava batendo um papo aqui antes, né? Eu tava falando com as meninas a respeito de como surgiu, como é a sexualidade desde os tempos feudais, assim. E as mulheres da época, elas eram escolhidas para a reprodução. As que davam prazer eram dos cabarés. Então, esse ditado, olha o tempo que ele tem. Sim. Voltando à pergunta que você fez com relação aos casais, se não tá bom pro cara, por que ele também não chega e dialoga? Sim. Por que isso tem que ser tudo a gente? Sabe? Por que ele não fala, gata, olha só, quando a gente se conheceu, você era um fogo. Ou você fingia pra mim, ou você era o fogo e apagou. Vamos tentar melhorar? Por que não o cara ele não pode assumir essa responsa de fazer as coisas ficarem bem? Porque ele não tá ali à toa. Algum dia ele chegou e ele se atraiu pra estar ali. Sim. Ele quis estar ali, ninguém botou arma na cabeça dele. Né? Ao contrário de lá de antigamente, hoje em dia não existe mais isso. Então, tem a possibilidade de diálogo, de conversa. E por que ele não vai? Por que a gente tem que assumir mais essa bronca em tudo? Sim. Você falou de uma coisa que pode influenciar nisso aí, que é a questão do fingimento também, assim. Tem muita mulher que, ao invés de conversar... Muita mulher e muito homem também. Sim. Que ao invés de conversar, de entrar nessa discussão da relação, ver o que pode melhorar, finge pra acabar logo. E eu vou muito além do que você tá falando. O fingimento, ele pode acontecer desde o início do relacionamento, aquele fogo da paixão. Gente. Voltamos no autoconhecimento. Se eu nunca tive um orgasmo, se eu não me conheço, eu vou aceitar tudo que vem. Ok? Tudo que vem. Às vezes, o cara tá lá, eu não tô lubrificando. Porque uma coisa que é importante a gente ressaltar é o seguinte: a vagina, a pepeca, ela é lubrificada naturalmente. A fisiologia dela, ela é molhada. O que não quer dizer que a mulher tá excitada. Uhum. Então, se você chegar ali e botar o dedinho, ela tá molhada, você vai entrar. Mas não quer dizer que ela tá excitada. Só que às vezes nem a própria mulher sabe disso. Entendeu? E aí ela aceita esse cara. É horrível o sexo, dói, incomoda,
né? E ela vai fingir os padrões da indústria pornográfica. Porque não é só eles que pegam essa performance da pornografia. Porque pro homem, o que é legal é aquele pauzão grandão, aquela coisa, né? Aquela performance inteira, soca, e vira pra um lado, vira pro outro. Pra ele é isso aí. Já pra mulher, qual seria a performance baseada em indústria pornográfica? Aqueles gemidos que, tipo... Gente, é engraçado que um dia meu irmão falou assim, cara, peguei uma mulher essa noite que a mulher, bicho, deu vontade de botar a mão na boca dela, que gemia feio pra você saber que a mulher tava fingindo. E imagina quantas que não fazem isso. Porque não estão sentindo prazer. E aí começa, vai, gozei, às vezes não gozou bosta nenhuma, não sabe nem o que tá acontecendo ali, e só quer que acabe logo. E isso... Mas isso dentro de um casamento é muito grave, né? Não, mas então, isso que eu tô falando, se isso acontece antes, na vida, se ela se permite se pôr neste papel antes de um casamento, no casamento ela ladeira abaixo, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim. Não vai dar ruim que o que seria vai dar ruim, Lud? É ele trair ela? Não, isso daí é aquilo que a Verônica falou, é caráter. É ela mesmo ficar num relacionamento duradouro com a mesma pessoa, tendo que fingir não sei quantos anos um prazer que não existe, né? Então ela se coloca naquele papel pela falta do autoconhecimento. Agora existe também a insegurança, né, com o próprio corpo, tanto da mulher quanto do homem e tudo mais. Como que isso se reflete na intimidade do casal e quando essa insegurança ou essa insatisfação é saudável e quando ela passa a ser algo preocupante? Eu acho que saudável nunca é, né? Porque, bom, se a gente pensar só na insatisfação, a gente pode colocar essa palavra saudável. Porque daí se eu tô insatisfeita, eu fecho a minha boca, eu entro numa academia, eu tento fazer coisas para que para que o meu bem-estar esteja alto. Lembrando que o bem-estar da mulher independe do peso e das medidas que ela tem. Da cor do cabelo independe. Ela tá bem com ela e dane-se o resto. Isso é o bem-estar, então isso é saudável. Não tô legal aqui, então eu vou mudar. Até a gente tava comentando negócio de cabelo, né? Sim. Meu cabelo não tá legal, vou mudar, vou pintar. Isso é saudável. Mas diz sobre mim. É o que eu quero mudar pra mim. Quando isso passa a ser, eu digo até tóxico, né? Porque a gente tem uma cultura também que idealiza o corpo da mulher, aquela coisa. Sim. Gente, a Barbie. Ainda mais hoje em dia em tempos de redes sociais, né, gente? Muito. E não só os filtros dos stories, quanto aquelas fotos perfeitas. Mas até antes das redes sociais, Exato. a Barbie que ela tá falando. A Xuxa. Sim. Aquele estereótipo de mulher bonita e perfeita e aceita. Sim. Era loira, do olho claro, cabelo liso, peitão, né? Aquelas mulheres do SS Malibu, do maiôzão vermelho. Isso daí é tóxico. Sim. E é uma toxicidade gerada pela sociedade, pelo mercado, pela indústria, pelo capitalismo. E a mulher, quando ela começa a mirar esse ponto de referência, buscando essa idealização para se achar bem, aí dana tudo. E como que faz para ir contra esse comodismo? Que esses dias eu estava num grupo de amigas e amigos, aí a gente estava comentando sobre uma conhecida que acabou de separar de um relacionamento e estavam super elogiando ela. Nossa, como ela tá bonita, né? Tá mais magra, tá se vestindo melhor. Aí uma pessoa que estava na rodinha falou assim, é sempre assim, separou e melhora, fica bem. Mas a pessoa, ela precisa passar por uma separação? De jeito nenhum. Por exemplo, para buscar esse equilíbrio? De jeito nenhum. Enquanto a mulher, ela estiver olhando para ela, não tem casamento que estrague ela. Nem relacionamento que estrague ela. E eu acho que uma dica que eu sempre dou até para as minhas seguidoras é o seguinte. Se você tá achando que você tá perdendo a mão em algum relacionamento ou no seu casamento, para. Dá uma olhada. Como que eu era na minha solteirice? O que eu fazia lá? E como lidar com a insegurança daquelas mulheres que pensam, vou ficar sozinha, não vou encontrar outra pessoa que me ame, ou que faça por mim o que ele faz. Isso daí volta tudo na baixa autoestima, Sim. né? Na falta de amor próprio, eu digo. Sim. Porque quando você deposita no outro a sua felicidade, tá faltando muita coisa em você. Né? Então, assim, alguns resgates dá pra gente fazer sozinha, do tipo, como que eu era antes dessa pessoa aparecer na minha vida? E eu não tô falando de relacionamento abusivo, tá? Porque aí já é outra pegada. É de felicidade mesmo. Exato, tô falando da mulher começar a perceber ali, ela se resgatar
e ela começar a perceber aonde ela tá se perdendo nessa relação, né? Por que quando a gente namorava, eu fazia questão de raspar minha perna? Quando eu tava solteira, eu fazia questão de raspar minha perna. E agora casada, não, já tô casada. Você entendeu que entra meio que como um troféu? Sim, a zona de conforto, né? A mesma coisa o cara. Por que ele raspava o Mr. Jeba dele bonitinho lá pra gente chegar chegando e depois que ele tá namorando aquela tufa? A gente tem que tirar também. Não, coisa chata, gente. Ninguém merece. Por que ele se cuidava? Por que ele fazia a barba e não faz mais? Por que ele passava um perfume na hora de sair e agora ele vai pro shopping malha-malha com um sebão de sabonete? Você entende? Então, as duas, o indivíduo, ele vai se perdendo no relacionamento. Mas tudo sai sobre nós, né? Óbvio. E aí, um pijama que a gente coloca rasgadinho... Poxa, não é que não possa usar, mas por que você tá fazendo isso você agora, se você não fazia isso antes? Por que você... Aonde você tá se largando? A gente sabe que tem aqueles dias, né, gente? Tá Sim. chovendo, vou ficar com aquela meia, aquele pijama mais larguinho, né? Mas realmente... Mas eu não tô falando isso porque a gente tem que ficar numa vitrine, no estandarte para o outro nos admirar o resto da vida. Não, você se sentir bem com você mesmo. Porque é nessa pequena coisa que a gente vai se largando. Sim. Né? Aquela unha que eu não faço, que eu sempre fazia. Se eu nunca fiz, gente, tá tudo bem, segue o baile, é meu estilo. Agora, já que eu fazia, por que eu não tô fazendo mais? Ah, não tenho tempo. Mentira, tem pra gente que faz. Tem, Eu acordo todos os dias. Também, assim, de fazer pra conquistar o outro. Quando você tá na solteirice, você faz pra conquistar o outro. Você nem gosta. Exato. Você não curte, O que mas... também eu não acho legal. Né? Porque você não vai sustentar isso. Né? Você não vai sustentar. Sim. Você já começa o relacionamento fingindo. Exatamente. Enganando o outro. Exatamente. Então, quando eu falo do tempo, o tempo é uma coisa... Eu já usei muitas... eu não tenho tempo. Quando eu acordei, eu precisei passar por um relacionamento abusivo, de quase tomar uns tapas pra eu acordar, pra eu voltar pra mim. Quando eu acordei, eu trabalho de 7 da manhã às 10 da noite, todos os dias. Quando eu acordei pra mim, eu falei, tá... O que eu fazia antes que eu não tô fazendo mais? Foi a primeira pergunta que eu fiz. Cara, eu amava esporte, eu amava academia, eu amava fazer dieta. Uma coisa que eu amava, tá, gente? Não é regra, não. Primeira coisa que eu fiz, eu vou começar a fazer tudo que eu fazia novamente. Reeducação alimentar. Hoje eu acordo 4 horas da manhã para entrar numa canoa havaiana, para remar, para poder depois então começar minhas coisas. É legal? Não. Eu queria dormir. Mas é uma coisa que é por mim. Então, se a gente não... Total. Se a gente não colocar como prioridade, não tem como colocar o outro. Sim. Não vai sustentar. Entende? Então, é uma questão que tudo nessa vida é unilateral. Sim. Então, a mulher, para todas as conquistas que ela quer, voltada para um relacionamento, ela tem que olhar primeiro para ela. O relacionamento tem que ser ela com ela. Sim. Depois ela vai conseguir se relacionar com outra pessoa. Não é fácil. Principalmente depois que a mulher é mãe. Aproveitando então que a gente entrou nesse assunto de mães, né? Como que fica a sexualidade da mãe, né? Da mulher que é mãe, né? Depois que tem um filho. Tem diferença, por exemplo, muda depois por causa do parto ou por causa da rotina? Como é que fica essa sexualidade? É fisiológico as mudanças. Existem as mudanças, elas são fisiológicas, elas vão acontecer. Eu até falo com as minhas amigas mais próximas, que estão grávidas. Conversem com os seus parceiros, porque vai mudar. Né? A gente chama de puerpério. Que na literatura fala que é até 40 dias. Mentira! O meu durou Mito. 3 anos. Foi homem que fez isso aí. Enquanto você estiver amamentando, você vai ter a sua sexualidade. Não é a sua sexualidade, tá? A sexualidade, ela existe. A sua libido e seu desejo sexual modificado. Os hormônios da gestação, progesterona, estrogênio, estão muito altos. Os picos estão altíssimos. E isso faz, progesterona, com que a lubrificação da mulher vaginal fique reduzida. E o desejo, a libido também caia. Junto ainda com o cansaço. Quando o bebê nasce, dorme, enquanto ela tiver, até voltar no basal desses hormônios, ela tem esse período aí. Se ela estiver amamentando, se ela amamentar 2, 3 anos, são 2, 3 anos ela tendo problema com isso. É fisiológico, mas, como eu falei aqui anteriormente, sexo é cérebro, é comportamental. A mulher, depois que ela tem bebê, ela tem que ser muito forte por ela, pra ela ter o prazer dela, não é pra segurar casamento, tá? Tudo que eu tô falando aqui é pela mulher.
O homem que vem. É por nós. Então ela tem que ser muito forte por ela, para ela ter o momento dela, para ela ter o prazer dela, para ela conseguir fazer. Porque os hormônios não vão deixar. Né? Então, como que ela pode pensar nisso? Assistir o tempo que ela tiver, que eu sei que não é muito. Filmes que tenham cenas mais picantes. Ler livros com relatos, com histórias mais picantes. Eu sempre passo para as minhas consultadas. Aquele 50 Tons de Cinza, a Tríade. O livro. Aquele livro, ele é incrível. Você lê, você já... Mela. Então, isso é estímulo cerebral. É botar minha cabeça para pensar nisso. Porque o tempo que eu vou ter, não vai pensar. A última coisa que eu vou querer é pensar em sexo. Porque eu vou querer dormir, né? Eu vou querer tomar um banho. Eu vou querer talvez fazer uma unha. Coisa que a gente sabe que logo depois que vocês são mães, é praticamente impossível. É muito difícil. E aí, vem além dessa questão fisiológica que já rebate muito, a cobrança do parceiro, né? Você não transa comigo, você não me dá. Aí ele começa, aí já é uma coisa mais da psicologia, eu vou botar o meu dedinho aqui, mas já tirando. Ele começa a entrar como concorrente do filho. Sim, acontece. Né? Porque ele tá chupando o peito da minha mulher. Calma aí, bebê. Calma aí, eu tô aumentando teu filho também. E aí entra numa paranoia que se o casal não estiver muito bem redondinho, é ladeira abaixo. Então, fisiologicamente, sim, muda o corpo da mulher. É uma questão hormonal. Vai passar. Principalmente depois que ela acaba de amamentar, que ela para, né? Que ela para de amamentar. Isso vai passar, vai voltando aos poucos. Mas até lá, ela tem meios, né? Usa lubrificante na relação. Pede pro parceiro para aumentar o tempo de preliminar. E tempo de preliminar não é sexo oral só. Né? Preliminar é aquele bom dia lá, é aquele trato durante o dia, aquela conversa gostosa, aquela coisa picante, é aquele elogio que você não precisa se arrumar pro cara te elogiar. Isso tudo excita, gente, né? A mulher, ela é excitada pela... Eu falo assim, que... Não que eu falo, né, gente? Isso é real. O desejo sexual do homem é visual e o desejo sexual da mulher é responsivo. O que significa isso? O homem, ele viu uma bunda gostosa, ele pum. Ele ouviu alguma coisinha, excitou. A mulher não, a mulher precisa de um contexto para ficar excitada. E agora você imagina se ela tiver com todos os hormônios dela em baixa. O contexto tem que ser muito maior. Tem que ser quase uma enciclopédia para ela poder ser excitada, né? Então, isso precisa ser muito falado entre o casal. Coisa que às vezes, falta conhecimento, a mulher não sabe que isso acontece. E ela se cobra. Aí ela transa sem querer. Gente, estupro pode ser concedido. A partir do momento que você abre a sua perna sem querer... e você é machucada nesse ato porque você não está preparada para ele, isso é um estupro. Sim. Pode ser de dentro de casa, do seu próprio marido. Então você, mulher, não precisa passar por isso. Você tem o direito de falar, olha, gato, ainda não dá para entrar. Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho? Ensina ele também, porque a gente fica muito macetando a cabeça dos homens, mas a gente não pode esquecer que o fardo deles enquanto homem é muito alto. Esse cara, ele não pode broxar, ele tem que comer, ele tem que prover, ele não pode chorar. Então, mamães com filhos homens têm uma responsabilidade incrível a partir de hoje, de algum tempo, inclusive, de cuidar desses filhos. Tirar essa sobrecarga do macho ser alfa. Porque baseado nisso também, a partir do momento que ele acha que ele é o alfa, ele acha que ele tem o direito de cobrar. A gente vê, né, algumas visões aí distorcidas quando se fala em empoderamento feminino. Eu gostaria que você explicasse um pouquinho sobre isso. O que o empoderamento feminino trouxe de avanço para as mulheres em questão de lidar com a sua própria sexualidade? Eu costumo falar assim para todo mundo que existem duas palavras que foram banalizadas, que é o feminismo e o empoderamento. Infelizmente, algumas pessoas, alguns grupos estão usando essa palavra que está fazendo que o conceito da palavra caia. E é um conceito tão lindo e tão importante para o nosso avanço enquanto mulher, né? Eu acredito que toda mulher, ela tem o direito de fazer o que ela quer com o corpo dela, andar do jeito que ela quiser e tal. O que eu, às vezes, fico meio assim é a maneira como ela precisa se expor por ela, não é nem por ninguém, não. Para alcançar alguma coisa, para chegar em algum ponto. Né? A gente não pode deixar de falar que a gente vive numa sociedade machista e que por mais que seja a nossa luta enquanto mulher,
talvez a gente não vai estar aqui viva para ver essa vitória. Porque, infelizmente, o machismo ele ainda impera. A própria mulher é machista. Eu ia citar isso agora. Eu vejo no meu grupo, assim, né, diversos tipos de mulheres, de homens, de pessoas. E tem muita mulher que é machista. Muita mulher. Ah, mas Lud, como assim que a mulher é machista? Quando uma mulher fala mal da outra, isso é um machismo. Sim. Né? Ai, que horroroso, olha o cabelo dela. Peraí, se você não quer elogiar, Sim, também não fala. Exatamente. Né? Se ela tá com aquele cabelo rosa, roxo, azul, preto, é o problema dela. E tem algumas mulheres que são machistas ou se definem, se declaram, ou naquele momento ali você percebe que ela pode nem ser machista a vida toda, mas naquele momento está sendo, quando ela está até passando por uma situação diferente da sua. Por exemplo, você está solteira e você tem uma amiga que é casada, não estou generalizando, não. Sim. Mas acontece muito. Aí meio que dá umas piadinhas, umas criticazinhas, e até o contrário também. Sim. Você é solteira e tá lá dando pitaco no casamento da outra. Ah, porque se fosse eu, não é, né? Exatamente. Então, assim, umas coisas que a gente tem que saber pesar mal. Ponderar. Né? Então, eu acho assim que a liberdade de expressão, ela tá aí, ela é um direito nosso, mas ela inicia quando termina. Eu inicio a minha quando termina a sua, sabe aqueles limites? Isso tem que ser muito bem esclarecido, muito bem imposto. Aquilo que eu falei, eu acredito que a mulher ela pode fazer o que ela quiser, andar do jeito que ela quiser, dançar do jeito que ela quiser. Só que saiba que vai ter consequência. E isso é inevitável. Aí é ela com ela vai segurar essa bronca? Precisa passar por isso e se colocar numa situação extremista, sabe? Aí, mas eu tô solteira há tanto tempo, eu faço o que eu quiser. Eu aplaudo essa mulher. Mas eu sei que no fundo, não tá legal pra ela. Eu acho que a pessoa, quem somos nós, né? Mas eu acho que a pessoa, isso, né, que eu também já vivi, até o que eu falo pra minha filha, Vitória. Você tem que fazer o que você quiser, desde que você se sinta bem com você. Exatamente. Porque a gente vê que tem muitas mulheres que fazem pra fazer, pra agradar, pra mostrar. Às vezes até o empoderamento que ela não tem ainda. Exatamente. A maturidade que ela não tem ainda, entendeu? Que ela precisa ainda buscar, até porque o sofrimento, a queda pode ser bem maior. Né? Muito, Mas muito. é a falta do autoconhecimento, né? Que você tava falando, assim, a pessoa não se conhece, então ela acha que é aquilo que vai mostrar que ela tá empoderada, né? Se ela vai fizer mostrar aquilo, né, exato. ela vai se sentir melhor, vai avançar em alguma casinha que ela queira, né? E a maioria das vezes eu vejo que não segura o giro. Não sustenta, sabe? Porque no fundo, não é isso que sustenta alguém, né? Essa exposição, não é isso. Né? E aí, em contrapartida, nessa sociedade machista, acaba banalizando tudo que a gente vem buscando como reconhecimento, como merecimento, como credibilidade, né? Então, eu posso ser livre, andar com a roupa que eu quiser e me respeitar daquele jeito, mas se vem alguém que ainda não tem esse processo de conhecimento que está fazendo para chamar atenção e faz de uma outra forma, tudo que eu estou tentando construir do meu jeito cai por terra. Aí, por quê? Uma sociedade machista não vai ver, mas ela é assim, assim, mas a outra... Não, é todo mundo. Todo mundo vira puta. Né? E não é isso, né? Eu posso ser livre, posso sair numa noite e transar com quem eu quiser, não necessariamente eu sou puta. Você entende? Só que aí, dependendo de como isso é feito, banaliza muito. E aí a gente sofre as consequências dessa banalização. Eu acredito muito que é isso, sabe? Por isso que eu falo que a palavra empoderamento e feminismo tá perdendo um pouco a credibilidade por conta dessas imposições. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela, sabe? Não é muito. Infelizmente, a gente tem que se ponderar nessa sociedade que ainda é chata pra caramba. Machista. Que o verdadeiro empoderamento feminino trouxe, assim, de avanço em relação à sexualidade da mulher? Hoje em dia, a mulher, não todas, ainda tem aquela classe que ainda não conseguiu chegar nesse ponto. Mas é muito mais fácil eu estar aqui falando do jeito que eu tô falando. É muito mais fácil eu conseguir alcançar a mulher e falar pra ela, se masturba, vai ser feliz. E ela ir lá, mas que vibrador que eu compro? Você compra esse. E ela me ligar depois, caraca! Meu Deus, você salvou minha vida. Isso é uma liberdade. Né? Ou o fato dela entender que ela é capaz, que se ela estudar, ela pode bater de frente com o cara no processo seletivo e ela vai passar. Lá dentro ela vai sofrer. A gente sabe que ainda sofre.
né? De perseguição, do homem ter um cargo a mais, mesmo ela tendo ganhado, enfim, a gente sabe que isso ainda existe. Mas é essa autoconfiança dela de falar, não, peraí, eu consigo também, eu posso também, né? Se eu quiser, eu vou me organizar, eu vou fazer. Eu acho que isso, e quanto mais a gente fala, eu acho que o ganho também está na liberdade de expressão. Quanto mais a gente conversa, quanto mais eu mostro para você que tá tudo bem falar sobre isso, você vai se sentir bem e você vai fazer algo por você. E aí você vai falar para outra, vai falar. A gente vai criando uma rede de liberdade de expressão. Então, acho que isso foi um ganho muito grande com esse tempo, sabe? Esse empoderamento que a Verônica tá falando, que você tá explicando, eu acho que é importante até na questão do assédio. Muito! Né? Que antigamente as mulheres, elas tinham vergonha de falar ou nem conseguiam interpretar quando que elas estavam sendo assediadas. Tanto no ambiente de trabalho... Sim. De estudo, entre amigos, na família, o que for. Hoje a gente já consegue ter um pouco mais de discernimento sobre isso. Exatamente. Né? A comunicação mesmo, né? A informação. Eu acho que a questão do empoderamento ele veio para a gente ter o direito de nos informar mais. A internet, eu acho que ela é um grande meio que favorece isso, ao mesmo tempo que ele destrói, né? Então, ela vai e volta. Ela pode te jogar lá em cima, como pode botar lá embaixo. Mas eu acredito que esse acesso da massa à internet, ela pode sim ver muitas coisas ruins, mas as coisas boas também estão chegando. E como eu falei, o mal, ele é escandaloso. Ele vai gritar muito mais que o bem. Numa sociedade geral, que não liga tanto para cultura e intelecto, a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais em cima dessas pessoas. Mas eu acho que o fato da gente não ser reprimido na nossa fala, eu acho que já é um mega avanço, assim. Das nossas conquistas, para as nossas conquistas, né? E você acha que a gente tem avançado também na questão do tabu de falar sobre a sexualidade da mulher? Porque a gente sabe que, apesar de ter muitos problemas ainda, os homens são acostumados mais a falar, conversar sobre isso com os amigos, né? As mulheres têm ainda um pouco de receio, acredito eu, de conversar até com uma amiga, né, sim, sobre isso. Sim. Você acha que a gente tem avançado nisso? Sim. O avanço, ele existe. A gente já deu o primeiro passo, né? O grupo seleto, mas está andando. Está andando. Não está do jeito que os homens falam, da maneira que eles falam, mas a gente está andando. Vocês podem ver que no Instagram, que é a nossa maior... plataforma de comunicação hoje, né? A quantidade de sexólogas e sexólogos que existem. E falando de um jeito assim... Blé! E se você olhar a quantidade de seguidores, a maioria é mulher. Então, aquele grupo de amigas que estão vendo aqueles Instagram, aquele sexólogo ou sexóloga, elas vão conversar entre elas. Uhum. Coisa que isso nunca existiria. Nunca aconteceria. Então, assim, não tá ainda massa, grandão, mas vai ficar... Eu até falei com Lohane e com Verônica quando a gente estava debatendo sobre como nós iríamos abordar, né, os assuntos com vocês, justamente sobre isso. Que era um tema que eu achava que poderia ser muito atrativo justamente por isso, porque as mulheres não conversam. Então, quando você tem outras mulheres conversando e mostrando para elas meio que podem criar anteninha ali, né? A minha psicóloga, ela usa uma frase comigo sempre, que dá vontade de matar ela. Te amo, doutora Beth, mas dá vontade de te matar. Ela fala assim, você precisa naturalizar o que te incomoda. Naturalizar frustração, naturalizar trauma, naturalizar dor, naturalizar tabu. A partir do momento que eu naturalizo o que me incomoda, o que me trava, aquilo ali perde força. Então, assim, se eu tiver uma frustração e eu naturalizei, tá, beleza. A próxima vez que vier, ela não vai ter o mesmo peso que ela veio da primeira. O trauma, a mesma coisa. A informação... Então, você chega aqui e fala, gente, ó, eu quero que vocês sejam gozadeiras. Caraca, uma mulher falou isso. Peraí, então pode ouvir. Então, e aí, entendeu? Então, o passo tá lerdo. Parece que a gente tá andando de marcha ré, mas tá andando, entendeu? E cada vez mais vai ganhando espaço, cada vez mais vai ganhando valor, vai ganhando respeito, credibilidade. Acho que é isso. Isso aí. Lude, queremos te agradecer, foi ótimo, acho que a gente vai ajudar um monte de mulher por aí, né? Tomara! Aí eu queria que você deixasse um recadinho para essas mulheres, suas redes sociais também, convidasse, né, para futuros bate-papos. Mulherada do meu Brasil. É isso aí, nível Brasil. Não né, gente? Gente, o recado que eu gostaria de dar é: eu não posso ajudar ninguém, eu não consigo ajudar ninguém se eu não estiver bem comigo mesmo. E a premissa de estar bem comigo mesmo é eu me amar.
Eu fazer as coisas que eu me sinta bem, que eu fique acolhida por mim mesma. Então, eu acho que a partir do momento que eu olho para mim com carinho, que eu olho para mim com respeito, com o meu posicionamento, com as minhas verdades, eu acho que isso já é um grande passo, né? Ah, você está sendo individualista, egoísta. Não, eu estou me amando. Então, o amor próprio, eu acho que é o ponto 1 de todas nós. Acho que se a gente conseguir encontrar isso, o resto flui. E me sigam para mais dicas. Meu Instagram é @bemquemesinto, do jeito que fala, escreve. @bemquemesinto. Lá, todo dia tem um post lá. Se quiser tirar dúvida, me chama no direct. E a gente vai conversando sempre. E muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é engrandecedor. E isso é mais um marco de avanço que a gente está evoluindo. Né? Muito obrigada, Lu. Eu agradeço. Muito obrigada. Esse foi mais um Estúdio Tribuna Online. Esse episódio especial do mês de março, dedicado às mulheres, você pode conferir em nosso site, no YouTube e em todos os tocadores de podcast.